Pati! Bom dia! Bom dia! Welcome! Obrigada, que honra, que prazer, Titer, que prazer. Que prazer é todo meu, Pati, conhecer um pouquinho mais você, a sua história. Você ali como uma fast mover, mandando ver nos seus estudos, no seu inglês, arrasando. A gente quer te conhecer um pouquinho mais, Pati. Então, por favor, me conte de onde você é. Se quiser se apresentar em inglês também, fique à vontade. O palco aqui é todo seu. Tudo bem? Obrigada, bom dia, primeiramente. Estou acordada desde as 4 da manhã para essa live, Meu porque Deus. nesse momento eu estou nos Estados Unidos, mas eu sou capixaba, sou do Espírito Santo, de uma cidade chamada Alto Rio Novo, no interior do estado. Enfim, sou advogada e eu sempre, sabe, gostei muito de outras línguas em geral, assim, de aprender para mim, conhecimento para mim é muito importante, sempre foi. E o inglês faz parte disso, né? Eu acho que é uma peça importante, fundamental, principalmente no mundo de hoje. Só que assim, enfim, nunca tinha chegado realmente à fluência, nunca tinha tido uma experiência muito agradável, sabe, com o inglês, e me travei completamente, me fechei para o inglês, porque não consegui os resultados que eu buscava, que eu almejava. Fiz alguns cursos tradicionais, escolas tradicionais, de nome, renome, mas enfim, aquela coisa, né? Gramática, gramática. E olha que eu sou apaixonada por gramática, pelo português, amo, faz parte da minha profissão, se expressar, falar bem, o vernáculo, mas não encaixava, porque eu coloquei na minha cabeça, né, um sabotador de que o inglês é uma língua muito diferente do português, tem raízes diferentes e que aquilo não entrava na minha cabeça. Aí fiz um tempo de francês também, porque falei, o francês, raiz latina, eu vou conseguir, né, uma língua de a mesma raiz, vai ser melhor e tal, mas o inglês sempre ficou ali, teve um cantinho especial que eu nunca tinha alcançado, almejado e tal. Aí, um tempo, né, mais para frente, conheci o meu marido hoje, que a língua nativa dele é o espanhol, estrangeiro, espanhol, e ele trilingue, português, inglês, e a língua nativa dele, e aquilo sempre me encantou, sabe? Vê-lo se comunicar e sempre com qualquer pessoa, de qualquer lugar. Uma vez a gente estava viajando, chegou um senhor, nem sei de que país, mas pedindo uma informação, é, e ele falando tudo, e eu olhando, falei, gente, eu quero isso para mim, sabe? Não ter que depender de outra pessoa para poder se comunicar e tudo. E ele foi para o Brasil por minha causa, nós casamos, enfim, eu tinha meu trabalho e o trabalho dele permitia ele estar lá, porque trabalho com tecnologia, podia trabalhar remotamente e tudo. Mas até que chegou um tempo que assim, a empresa dele estava meio que forçando, ele já tinha recusado uma vez vir para cá e falando, olha, né, a gente precisa de você na sede da empresa e tudo, como vai ser. E ele falando comigo, olha, então, de novo, Estados Unidos, o que você acha? Ah, mas eu não falo inglês. Mas assim, o pior é que eu achava que eu sabia, sabe? Isso que é o pior. Eu achava que os cursos que eu tinha feito, com o pouco que eu tinha, que eu iria me virar. Porque Uhum. às vezes pegava filmes para assistir, colocava legenda em inglês, assim, porque eu conseguia ler algumas coisas. Uhum. Mas ouvir, nada. Listening, zero, sério, zero. Só que eu não tinha ideia de quão zero isso é. E aí a gente conversou e tive alguns problemas de saúde também, que ele falou assim, olha, de repente lá, quem sabe, né, a gente arruma um tratamento melhor e tal.
enfim, conversamos, decidi que ia dar um tempo no meu trabalho e viríamos aqui. A princípio seria por um ano. Então, tranquilo. Assim, desculpa. Cheguei aqui em outubro de 2019. Que maravilha. Outro país. Em que Já tinha cidade você viajado tá, e tudo, Paty? mas Filadélfia. Uhum. Filadélfia, uma grande cidade, estamos a 1h30 de carro de Nova York. Então, assim, quando eu estive em Nova York pela primeira vez, meu Deus, que lindo, que maravilha, que sonho. Tudo muito lindo. Eu com ele, enfim, conversando, né? Tendo um intérprete do lado, um tradutor, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Mas enfim, eu ia viver aqui, meu dia a dia aqui. E eu tenho uma filha, matriculamos na escola e tal. E aí eu percebi que eu não sabia inglês. Claro que não, nada, porque eu não entendia absolutamente nada que eles falavam, Ina. Absolutamente. Eu falava assim, gente, o que que eles estão falando? Aí o povo, meu marido, em inglês, Parece que em é uma inglês. língua alienígena. Sabe aquilo que você fala, que no início tudo é um monte de barulho? Que barulhada, que barulho. Mas assim, ele ia trabalhar e eu tinha que me virar. Eu tinha que fazer compras, eu tinha que levar a Kaila para a escola. Meu Deus, pegar um Uber, dizer para onde eu queria ir, e a pessoa, hã? Tipo, Mas, como Paty, assim? aí você já tinha feito um monte de escola tradicional e aí você não conseguia nem pegar um Uber? Então, eu vou ser bem sincera, não, eu pegava e era, porque, lógico, colocava o destino, entrava, bom Sim. dia e tal, enorme, aquela coisa assim, boa tarde, que fosse. E só que a pessoa, se ela puxasse assunto, que Hum, geralmente os Uberes fazem, e aí? Ou então, e eu não conhecia, assim, como saber se está indo realmente, me perguntava, você quer passar por tal lugar ou por tal lugar? uhum. E como eu ia saber se, né, se estava falando realmente? Uma vez, que foi o dia, assim, que eu até contei isso num e-mail que eu mandei agradecendo tudo que estava acontecendo e tudo. Um dos primeiros contatos que eu tive, assim, com o pessoal, com a equipe, e não foi para perguntar nada, sabe? Foi para realmente agradecer. Foi aquele momento, assim, que eu comecei, que passou um filme, assim, que eu peguei um Uber e para ir para a escola para buscar minha filha. E o cara passou por outro lugar, só que ele tinha avisado que ia passar por outra rua, porque a rua de sempre estava fechada, só que eu não entendi, ok, e ok, porque sabe aquela coisa, você não está entendendo, tá falando ok, até Vai então assim tudo tinha mesmo. ido certo. Aí ele tinha me dito que ia me deixar na rua de trás, porque a rua da frente estava bloqueada, só que eu nunca tinha ido na rua de trás, então eu não conhecia. Aí, quando eu comecei a ver que não era, e ele começou a parar, eu fiquei desesperada e não conseguia me comunicar com ele, sabe? Eu não conseguia as palavras, eu não conseguia nada, 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 absolutamente nada. Peguei o Google Tradutor tentando e falando, e ele Que ficou muito bravo. situação! Ele ficou muito bravo comigo, muito bravo. E assim, muito engraçado que eu entendi uma frase que ele falou, sabe? É, é coisa assim, é tão estranha, porque na hora, aí ele virou para trás e falou assim: como você está aqui se você não fala a nossa língua? Sabe? O inglês. Eu acho que ele nem é americano, mas como você está aqui se você não fala a língua? Alguma coisa assim. Aí agradeci, desci do carro e pensei: onde eu estou? E fiquei ali, sentei na calçada e chorei. Aí eu olhei a hora, eu tenho que buscar minha filha e respirei fundo e falei: isso não vai acontecer mais comigo. Aí eu pensei, sabe, eu sei que aqui tem vários cursos de inglês e tudo, até gratuitos, as pessoas fazem, mas eu falei, gente, vai ser com nativo, eu não sei como, sabe, eu estava tão traumatizada com tudo aquilo que eu não queria me encontrar com ninguém que falasse e eu não fosse capaz de responder. Fiquei muito traumatizada. Nossa, eu imagino, é uma situação que mexe demais, né? O fato de você estar ali, primeiro, talvez até perdida, né? Talvez você não sabia onde você estava, a preocupação da sua filha, que você tinha que buscá-la,
o estrangeiro ou o rapaz do Uber te dando aquele chacoalhão, né? De como assim, te trazendo para uma realidade que talvez você não queria olhar. E aí, tudo isso acontecendo num país onde você não conhece, talvez, muitas pessoas e, né, e tá ali sozinha. Então, eu, de verdade, Paty, eu entendo muito, muito a sua situação, especialmente porque eu morei fora há 6 anos, né? Então, eu passei muito por muitos questionamentos e o fato de pensar, meu Deus, eu tô aqui, eu não consigo entender as pessoas, tá lá sozinha, onde que eu tô perdida, se eu precisar de alguma coisa, para quem eu recorro. Então, são muitas emoções ao mesmo tempo. Então, é uma situação que coloca a gente em xeque-mate mesmo, né? Mas e aí, como é que você resolveu isso? Então, aí eu comecei e aí já estava aqui a pandemia começou assim, as coisas começaram a fechar, acho que antes do Brasil, assim, veio antes para cá. Eu estava acompanhando e percebia que aqui a gente estava, as coisas estavam fechando e aí ainda estava meio de boa, assim. E aí, eu falei, não vai ter condição de eu fazer um curso presencial aqui. Eu também tinha essa trava de cursos presenciais. Falei, gente, eu não consegui lá no Brasil. Ah, e outra coisa, assim, que eu queria falar, muita gente pensa que, vou fazer o intercâmbio e, né, o intercâmbio vai ser o Nossa, intercâmbio Paty, de 6 meses, tanta gente o tem essa intercâmbio de sei lá crença. quantos. Sabe, Ina, sério, completou um ano, né, em outubro que eu estava aqui. Até que eu decidi, assim, vou chegar lá, que foi em agosto, a minha turma é de agosto, né, até 18, eu, sério, estava perdida. E outra, assim, muita gente vem para cá, eu sei que tem muitos brasileiros, estão em comunidades brasileiras, eu não conheço, não tem um brasileiro perto, sabe? Porque, por causa do trabalho do meu marido, ele só trabalha com gringo. Então, não tenho brasileiro perto. Não conheço um brasileiro aqui. Conheço vários, tem vários amigos que moram aqui, mas em outros estados, em outras cidades, em outros lugares. Onde eu estou, não exatamente onde eu estou, não tem comunidade brasileira. Aqui na Filadélfia eu sei que tem, mas assim, em outros bairros. Então, e muitos vêm para cá e começam, né, ali na comunidade e também acabam não falando inglês. Conheço pessoas que moram aqui há vários anos e não falam inglês. Então, isso não significa intercâmbio, não significa que você vai falar inglês. Não vai, não vai. E eu tinha isso na minha mente, que eu vindo para cá com o inglês que eu achava que eu sabia. Nossa, chegar aqui e falei, eu vou destravar, vou sair falando, a dificuldade é falar, eu vou falar. Mas eu achava que eu só não conseguia falar porque não tinha questão de pronúncia e tal, e que aqui eu ia aprender. Não, mas eu não entendia o que eles falam, sabe? Eu pensava, nossa, eles falam muito rápido. Hoje eu sei que não é assim, é porque eu não entendia mesmo. Mas aí eu comecei a pensar, bom, como que eu vou fazer? Eu preciso dar um jeito na minha vida. E comecei a seguir vários perfis no Instagram de professores de inglês, vários, vários, vários. Pensando assim, meu Deus, é um mundo isso, como que eu vou fazer? E assim, sabe, eu tenho uma coisa de desconfiança dentro de mim e achava assim, ai gente, isso é golpe, sério. Você volta, imagina, que nada. E aí eu falei, mas eu preciso dar um jeito, mesmo eu preciso saber, eu não posso ficar na situação. Aí separei uns três, assim, mais ou menos e tal, e sempre via, assistia seus vídeos, mas eu pensava uma coisa em relação a você. Nossa, eu gosto muito do que ela fala, gosto muito do perfil dela, mas eu acho que ela vai ensinar inglês com sotaque britânico. E aqui eu preciso do American, né? Do sotaque americano. Eu não. é, é, não, só não. Pensei assim. E continuava, sério, tô sendo muito sincera, e assistindo tudo e consumindo o seu material no Instagram, mas toda vez que via uma foto sua em Londres, alguma coisa assim, não sei por que eu pensava que era aquela coisa de sotaque britânico.
E um preconceito meu, assim, uma coisa que, porque como estava aqui, eu achava que eu precisava do sotaque daqui para ser compreendido. Enfim. Aí, vi uns outros assim, estava olhando e tal. E no dia que eu decidi, falei assim, não, hoje vai, eu vou mesmo. E já tinha até passado, eu acho que eu fui uma das últimas a entrar na sua turma, porque não foi daquela do primeiro, você ganhar um bolso, nada disso. Fui lá e falei, quer saber? Vou ver qual é. Ah, vou ver, e se eu não for, vou ficar muito triste, mas vamos embora. Gente, é sério, eu já falei isso para vocês, mas foi a melhor decisão na minha vida dos últimos tempos. Sabe, eu entrei com o pé atrás, na verdade com os dois pés atrás, com todas as minhas desconfianças, com tudo. E não assisti nada, não tinha visto nada assim, se você fez antes, maratona da fluência, nada disso. Assim, eu só vi que as matrículas estavam abertas sabe, uma coisa chamando. Eu precisava de tudo que eu estava passando. E aí, quando eu entrei, quando vi tudo, quando falei, nossa, que maravilha! E daquela questão inicial do sotaque britânico, gente, como eu estava enganada. Por quê? Os outros cursos que eu percebo, sim, ensinam o sotaque americano, digamos assim. Mas você prepara a gente, sabe, para ter contato com todos os sotaques assim, nativos. Olha, o britânico, o americano, canadense, como eu amo a Titia Heather, gente, como eu amo, maravilhosa. O Titia Kaiser, nossa, o Vink, o Vink, muito legal. Então, assim, temos de sul-africano. Quando eu comecei a ouvir os áudios, né, do Daniel, eu acho, do sul-africano, aí eu falei, gente, eu não estou entendendo nada o que ele está falando. Aí o grupo, como é muito legal, eu comentei isso, né? Falei assim, gente, eu não estou conseguindo, eu estou tendo muito problema em entender o que esse professor está falando, esse nativo está falando, eu não estou conseguindo. Aí eu acho que até Rita, o nome dela, falou assim, olha, o que eu faço é o seguinte, eu ouço uma vez, aí eu ouço da Ina, aí eu ouço de novo, vou colocando se tiver alguma palavra. Aí eu fui fazer o que ela indicou, eu falei, gente, realmente. Então os meus ouvidos se abriram aí, se atentaram, que apesar de primeiramente ser muito diferente, mas depois, quando você vai apurando o seu ouvido, você é capaz de identificar sabe, de falar com qualquer nativo ou com qualquer sotaque. Porque, por exemplo, o meu marido trabalha com indianos, tem muitos indianos na empresa que ele trabalha. Eu acho que é o sotaque mais, assim, diferente que eu já vi. E é engraçado, não engraçado o sotaque, é engraçado o fato de que às vezes a gente quer se falar, achar que vai ser fluente só se tiver a modulação, falar assim, e você sempre Paty, o seu áudio tá bem abafado e eu não tô te ouvindo direito. Eu não sei se é o seu brinco. eu tirei já. Ah, tá. Agora melhorou. Melhorou? Tá bem Ah, abafadinho. Eu não tava nem te ouvindo mais, mas agora melhorou. desculpa. Mas dá para ouvir agora? Agora Se tá não legal. der, eu tiro e coloco fora, porque às vezes tem problema com isso. Não tem a tequila para morder, não, mas às vezes tem. Tequila me deu maior preju, 2 fones nos últimos 2 meses, mas tudo bem, agora eu consigo te ouvir. Ok, mas essa questão do sotaque, assim, que eu tinha esse preconceito, na verdade, eu descobri que, sabe, como você fala, é a identidade de cada um, e a gente tem que estar aberto a conseguir entender, a ser capaz de se comunicar. Essa é a verdade, é a capacidade de comunicação. Então, muita gente acha que ser fluente é falar como um nativo exatamente como, e a identidade, por exemplo, o Brasil é um país enorme, a gente tem vários e vários sotaques, né? Então, não adianta. Eu, sendo capixaba, não vou falar como um pernambucano, não vou falar como um paraense, não vou falar como um paulista, não vou. Então, eu sendo brasileira, jamais, por mais que eu me aproxime, que eu possa, né, imitar e tudo, eu não vou falar exatamente como um americano, um britânico. Isso é muito interessante, essa questão dos sotaques, porque acho que uma das primeiras coisas que eu fiz muita questão na hora de criar esse curso, sabe, Paty? Mas por que isso?
porque eu vivi essa dificuldade lá na Inglaterra. E eu me perguntava muito, como que nunca nenhuma escola, a vida inteira... Paty, eu fiz escola tradicional na esquina lá, 2 vezes por semana. Eu estudei em um colégio particular, tinha lá as aulas de inglês e nunca me trouxeram essa atenção. E eu não me conformava com isso. E era uma dificuldade muito real. Então, bom, né? Quem conhece a minha história sabe um pouquinho. Assim que eu me mudei para Isle of Wight, eu dividi quarto com... éramos em 4 no quarto, né? E tinha outros colegas de outros países lá no programa de intercâmbio. Então, no meu quarto tinha uma romena, uma da Hungria e uma da Alemanha. Então, no nosso quarto, ninguém ali falava inglês nativamente e todas se comunicavam em inglês ali. Cada uma tinha o seu sotaque. Aí tinha outra menina lá também que era da Mongólia, né? Nossa, eu nunca nem tinha nem pensado nesse país, Mongólia. Aí tinha da República Tcheca um casal. Era pessoas do mundo inteiro trabalhando ali naquele intercâmbio no hotel em Isle of Wight. E cada um com um sotaque. Eu tinha muita dificuldade, porque eu estava engessada no americano. E lembrando, americano não é só o sotaque de Nova York, né? Só o sotaque de Friends que eu falo, né? E todo mundo assiste muito Friends e vai se acostumando porque é facinho ali, né? Mas tem o... América tem um monte de sotaque, como assim como você mencionou. No Brasil também. Então, você tem Califórnia, você tem Minnesota, você tem Texas. Nossa, eu adoro o do Texas. Texanos, realmente o sotaque. É muito diferente, né? E aí, eu a vida inteira nunca nem me questionei, esse é o ponto. Nunca nem passou pela minha cabeça que isso era algo importante para eu poder me comunicar em inglês com todo mundo. A escola me ensinava e eu ficava lá passivamente, né? Aprendendo o que eles estavam me ensinando. Aí eu vou para Inglaterra. O problema não era só o sotaque britânico, que era assim muito diferente para mim. Mas o meu problema era entender as pessoas que não eram nativas falando inglês. E inglês é a língua que conecta o mundo, Paty. E a gente se prepara para conversar com o nova-iorquino. Né? Como que eu tô aprendendo inglês para conversar com pessoas que são de Nova York? Eu tenho que aprender inglês para conversar com o mundo. O inglês é um Exatamente. veículo. Então, como eu senti essa dificuldade na pele, e eu não vejo, Paty, nenhuma escola tradicional, nenhuma inglês em escolas de ensino médio, fundamental, e eu não vejo curso online trazendo essa atenção para esse detalhe. É um detalhe, é um detalhe. É fácil, quer dizer, fácil não é, né? Mas é muito mais fácil você pegar um livro de gramática e passar aquele livro ali, né? Ler, sei lá, passar um vídeo, gravar, botar numa plataforma e falar um curso de inglês online. Dá muito trabalho fazer o que eu faço. E é por isso que poucas pessoas fazem, né? Porque não, requer demais, muita pesquisa, muita experiência no campo de batalha. E fora também que meu ex-marido era polonês, né? Então tive muito essa questão em casa. Eu passei 6 anos na Inglaterra e dentro de casa eu falava inglês com alguém que tinha um sotaque muito, muito diferente do meu. Então, naturalmente, meu ouvido foi abrindo. E aí, dentro do curso, eu dou para vocês um monte de sotaque diferente, né? Além do meu. E é interessante você mencionar essa questão do britânico, porque eu tenho uma paixão, né? Naturalmente, minha paixão é mais pelo britânico, não posso negar. Mas eu entendo que na hora de passar isso para as pessoas, eu tenho que ter um cuidado de mostrar, né, a diferença. Então, por exemplo, a gente está lendo um texto, aí eu menciono, olha, aqui tem as 2 possibilidades. Por exemplo, a água em inglês. Você pode falar water, que é americano, e water, que é britânico. Então, sempre que tem a oportunidade ao longo do texto para mencionar a diferença para vocês, eu sempre vou mencionar. E aí, quando eu tiver, sei lá, falando com alguém, tá, aí eu escolho como eu quero falar, né? Então, quando eu tô falando com alguém que é, sabe, a Heather. A Heather, eu já puxo mais o americano, porque ela tem, né, muito mais parecido com o canadense. Quando eu tô falando com a minha mentora, a Rachel Paley, falo com ela quase todo dia, e ela é da Inglaterra. E aí eu já passo pro britânico. Então, essa independência de você poder escolher como você quer falar. Claro, isso vem muito com o tempo, né? Eu busco trazer para vocês a independência primeiro no listening, para que você seja capaz de compreender o que estão falando com você. E na hora de você falar, você tem a escolha. E você poder escolher como você quer se expressar.
E isso vem com o tempo e com a prática. Claro, não vai acontecer assim do nada. Então, sotaque é uma coisa muito interessante. Que bom que você trouxe isso pra gente, porque é algo que eu prezo muito, 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 assim, é meio que uma obsessão minha. Por quê? Porque eu sei da dificuldade lá no campo de batalha. Eu já peguei táxi lá fora. Eu já tive dificuldade de chegar no lugar certo. Eu já fui parar no lugar errado muitas vezes. Então, eu entendo. E na Inglaterra, a maioria dos taxistas são árabes. É muito comum. Tanto que até coloca-se em cartoon, né, em caricaturas, assim. Você vê aquele black cab, o táxi preto britânico. Geralmente você vai ver em desenho, alguma coisa assim, aquele turbante na cabeça. Porque a Sim. maioria dos taxistas em Londres, pelo menos, eram árabes, né? Então eles têm o sotaque deles. Enfim, é isso. E aí, bom, você tá com a gente desde agosto, então. Isso, agosto. Então, 6 meses aí juntas. Sim. Paty, conta pra mim, o que que aconteceu aí nesses últimos 6 meses? Qual que é a diferença da parte de hoje e a parte lá de julho, agosto? Pois é, eu com toda essa ânsia, com essa vontade, com essa necessidade, na verdade, porque para mim se transformou em questão de honra, de não passar mais por isso, de não mais ter que não entender o que alguém estava falando comigo. E assim, e cada vez, sabe, que eu ia ao mercado, eu me frustrava uma mãe de uma amiguinha da minha filha que estava levando ela para a escola, egípcia, e, e conversando comigo, quer dizer, tentando conversar, porque. E ela falou comigo, falou, olha, vai no seu tempo e tudo, mas busca um jeito, porque eu falei com ela através antes, né, de saber lá, eu acho que isso foi em maio, assim. Aí ela falou, busca seu tempo, procura um método. Eu também cheguei aqui sem saber nada, achando, né, eu não sabia nada, e hoje eu me comunico. Meu inglês não é perfeito, mas eu me comunico. Falei, eu quero, sabe, eu quero muito isso. Então, aí, quando eu me decidi, quando me tornei uma fast mover, fast, fast, é, Escolha. Fast americano, fast britânico. Você pode pois escolher. é. Não, eu fico me condicionando aí vou lá, ouço todos os sotaques diferentes, porque eu escolhi um para os meus treinos do Anki, mas aí cada vez eu escolhi um diferente, né, para não ficar sempre no mesmo. Mas aí eu falo, eu quero pelo menos me misturar aqui, eu tento me condicionar a falar como aqui, mas enfim, eu gosto muito de todos os sotaques, eu acho muito interessante. Aí eu entrei assim, como eu te falei, sem entender absolutamente nada, eu não entendia, era um monte de barulhos. E essa coisa que você sempre fala de não, a gramática, eu também tinha uma coisa assim, mas, gente, como a gente vai aprender um outro idioma sem aprender gramática? Só que também não é bem assim, porque as pessoas talvez pensam, ai, como que vai ser que não tem gramática? Eu ficava pensando assim, né? E já no primeiro texto, nos primeiros ensinamentos, assim, o ciclo elo, bendito ciclo elo, como eu amo o ciclo elo. Agora eu faço ciclo elo para tudo, você não tem noção. Pego uma Mas, letra de Paty, música e o essa é a minha ciclo elo. intenção. Você agora está emancipada, você já é independente. Você viu um texto, você viu um conteúdo, você já sabe o que fazer com ele, entendeu? Olha, é demais. Então, assim, aí comecei, né, lá já no primeiro texto e nos primeiros passinhos você já explicando, né, e eu pensei, gente, como? Que mágica é essa? Sabe, porque eu me vi ali tendo noção de inglês escrito, e tal, sem entender, sem falar, porque se você, aquilo que você fala, para sair tem que entrar primeiro, tem que entrar, não adianta achar que vai sair inglês se não entrar inglês suficiente. E se a gente tem, sabe, estudos de gramática solta, você não tem vocabulário suficiente para o inglês sair. Você tem coisas assim, às vezes, como você mesmo diz, a gente fala português, a gente usa gramática sem saber que a gente está usando gramática.
né? A gente usa pronomes, a gente usa verbos, advérbios, contrações, sem saber o que é cada coisa disso. Então, por que que tem que primeiro saber disso no inglês para depois falar? Não rola, e hoje eu sei disso. E eu ficava, gente, mas como vai ser sem gramática? E com o primeiro texto já percebi, sabe? E você faz as intervenções quando tem que fazer. Olha, isso é uma advérbio, mas vocês vão saber disso lá para frente. Não precisa, só tem que saber que isso aqui. Então, é muito legal. Então, assim, alguém que é muito ligado à gramática, não se preocupe, tem gramática sim lá dentro. Você vai entender que fala, mas como é um misto de pessoas, você pega pessoas que têm base, que têm muita base, que não tem nenhuma base, e você consegue, numa turma tão heterogênea, sabe, deixar todo mundo é, entendendo aquilo que foi buscar realmente e nivelar depois todo mundo. É impressionante, porque é isso que eu percebo. É claro que cada um, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua força de vontade, com o seu querer, vai ali fazendo e traçando a sua história, a sua trajetória do jeito que for. Mas isso é incrível de você pegar uma turma, porque às vezes as pessoas, eu vejo, né, as pessoas perguntando, eu não tenho base nenhuma, o seu curso é para iniciante? Mas eu já sou avançado, o seu curso é para avançado? Gente, vocês não têm ideia, só entrem, porque é para iniciante, simplesmente é. E assim, eu sou outra, de verdade, e cada vez que eu começo a conversar aqui, porque a minha filha, né, já estuda, aí esse 1 ano, ela já está falando e tudo, e meu marido fluente, lógico. É, aí toda vez que eu vou falar alguma coisa com eles, aí ela, mamãe, você está falando? Aí, pô, como assim? Esse Gustavo, realmente, você é outra. Porque além de tudo, como eu me cobro muito, sempre me cobrei muito, eu tinha esse medo, sabe, de falar e falar errado. Eu pensava, mas e se eu errar? Gente, ninguém nasce sabendo. Eu sei que eu vou falar errado, mas é assim que eu vou aprender. Uma hora eu vou falar errado, vou perceber, vou refalar de novo, vou fazer. Mas medos que eu tinha, sabe? Você foi mostrando, você foi ali pegando na mão da gente, como você fala. É normal, errar é normal, faz parte do aprendizado. Só não erra quem não tenta. Então é isso que eu estou fazendo. Tô indo sabe, comecei a falar e comecei a ouvir. E é uma questão tão, assim, engraçada que eu vi, eu acho que é a Bárbara, né? Uma mocinha falando que quando ela percebeu, as palavras começaram a sair. E isso acontece mesmo, sabe? Assim, gente, às vezes eu estou tomando banho, começa a sair uma palavra ou outra, eu vou falando, e quando eu vejo, eu estou falando. Gente, eu estou falando, eu estou falando. Porque a minha maior dificuldade é o speaking, porque é isso, o medo de errar, de falar. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica, sabe? Às vezes eu falo, nossa, a pessoa. Aí hoje isso até me serve de lição. Não tenho que. Cada um tem um jeito de falar. Não é. Eu li que vai chegar um tempo que, sabe, a linguagem, o que importa é se a mensagem chega, não é se o vernáculo está completo, se você se expressa bem. Eu falei, você entendeu? Então nos comunicamos. E isso Paty, vou me só pegar um fez. gancho aí no que você mencionou, que é muito importante essa parte de, né, que inglês vai se tornar algo que é para comunicação, de modo geral. E no último congresso de Neurolanguage que eu estive presente lá em Lisboa, eu estive lá com neurocientistas do mundo todo, falando sobre aprendizagem de línguas e professores de inglês do mundo todo. Tenho amigos professores de inglês na Rússia, na Espanha, é muito legal. E um dos assuntos mais comentados lá nas nossas palestras foi um fenômeno que se chama Globish. O Globish é o English global. Então, esse fenômeno da língua, ele já está acontecendo. Por isso que é legal eu estar sempre muito ali presente, porque quando vários professores de inglês se juntam, né, do mundo inteiro,
junto com neurocientistas que estão estudando como o processo da linguagem funciona no cérebro, né? A de ciência. A gente se junta e fala, e aí, como é que tá sendo lá na Rússia? Como é que tá sendo lá no Brasil? E a gente vai entendendo e percebendo esse movimento. Então, já existem estudos, são estudos recentes, né? Então, por isso a importância de eu estar muito atualizada do que está acontecendo nos estudos, porque são estudos recentes ligados ao Globes. E aí tem uma professora, uma poliglota, na verdade, né? A Catarina. Inclusive, tem vídeo com ela no meu canal. Ela é poliglota, ela fala 8 línguas. Ela é de Macau. Não. E ela estava conversando comigo sobre o Chinglish, né? Então, desse papo do Globes, a gente foi conversando, entendendo que, como você disse, o inglês ele está evoluindo, né? É uma língua que ela está sendo falada por várias nações. Então, essas questões de sotaque que a gente mencionou agora há pouco, ela vai tendo a sua evolução própria. No português, a gente tem a nossa evolução natural, né? A gente não fala o mesmo português hoje que 200 anos atrás. O inglês de hoje não é o inglês de 200 anos atrás, né, nos países que falam nativamente. Mas hoje, com a globalização, Paty, o inglês ele já está se integrando em várias culturas. Por isso, o Globes. E aí tem o Chinglish, que é o inglês falado lá na China. E já há várias alterações. E aí ela estava me ensinando o inglês da China, que é o Chinglish. E aí, bom, eu não sei falar chinês, mas ela foi me mostrando ali os itens, né, de pronúncia, uma coisinha que mistura um pedacinho do chinês com o inglês, vira uma palavra nova. E a gente gravou um vídeo, tem um vídeo no meu canal, que é o fenômeno Chinglish, explicando, né, ela falando com o sotaque dela chinês e esse novo fenômeno. Então, o que você está dizendo tem totalmente a base de novos estudos que estão surgindo e você já está percebendo isso. Isso é muito legal. Então, só para pegar esse gancho, te reforçar essa sua percepção, porque isso é real, isso está acontecendo, com certeza. Então, a questão é a gente ter essa capacidade de podermos nos comunicar, porque daqui a pouco, né, não muito longe, acredito, se a gente não tiver isso, a gente não conseguir falar o inglês, a gente vai ficar isolado de tudo, sabe? Porque as empresas são cada vez mais, têm filiais em outros países, são cada vez mais globalizadas, menos centralizadas em seus países, e tem negócios e tal. Então, a gente vai ficar cada vez mais reduzido, e o mundo, gente, o mundo é tão grande, ao mesmo tempo é uma aldeia, e a gente vai perder a oportunidade de conhecer outras culturas, outras pessoas, mesmo que sem sair de casa, como hoje a gente vive numa pandemia, a gente pode, eu falei, por exemplo, a Netflix nos proporciona conhecer, através de seus filmes e séries, culturas do mundo todo, e se você se você sabe a língua ali, é muito mais gostoso, sabe? Ouvir e estar ali inteirado na língua é muito melhor. É uma sensação, sabe, de liberdade tão grande. É essa palavra para mim, poder ser capaz de me comunicar com outra pessoa que fala inglês, é libertador. Nossa, bota aqui a hashtag liberdade, gente. Quem tem aí liberdade como um valor, porque é um dos meus valores. Inclusive, a gente faz um exercício, né, Tati? Para Sim, entender os sim, nossos valores e entender exatamente. como que os nossos valores afetam as nossas decisões. Liberdade é um dos meus top 5 valores e não é à toa, né, que eu fui para fora, que eu fui atrás de informação, que eu fui viver toda essa experiência e o inglês nos proporciona isso. E o inglês é o nosso veículo, né? É ele que vai nos levar até lugares. Então a gente tem que pensar, pô, se o inglês é meu veículo, para onde ele vai me levar? Né? Para qual empresa que eu vou fazer esse movimento? Eu vou mudar para uma outra empresa, uma outra posição? Que país que eu vou, né, através desse veículo? Então, é uma ponte mesmo para muitas oportunidades. E se a gente não tem o inglês, a gente fica limitado, sim. Eu acho que hoje não é segredo para ninguém, não preciso nem convencer ninguém do quanto o inglês pode transformar a nossa vida. O que eu preciso, como meu trabalho, é trazer clareza para vocês de que existe um caminho, que existe algo que é novo, que é diferente, e é complicado, né, Paty,
falar de algo tão novo, de neurolanguage e tantas coisas novas, sendo que ninguém conhece, né? Então eu tô aqui como embaixadora do neurolanguage no Brasil. Eu falei para minha mentora, a Rachel Pelling, eu tenho um grande desafio, né? Porque tem um mercado de escolas de inglês, de franquias, e contra esse mercado tem que dar a cara para bater, tem que ter É, guts, tem que ter, como a gente fala, have to have guts, né? Tem que ter coragem para ir e espalhar essa mensagem. Mas agora, aquela coisa, eu vi, não dá para desver, né? Então agora eu já conheci, eu já sei que existe o neurolanguage, eu não consigo simplesmente olhar para o lado e fingir que não existe. Eu sei que tem um outro caminho, eu sei que não é todo mundo que conhece, mas já que eu conheço, eu preciso espalhar isso, eu preciso mostrar para vocês. Olha, gente, isso aqui existe, tem um outro caminho, vamos juntos, é possível. E aí você precisa se entregar para o método para aplicar, né, tudo que a gente tem de pesquisa. Mas é muito lindo e muito gratificante ver na prática, né? Ouvir as histórias, como é que é para vocês. Vocês estão lá nos ups and downs, colocando tudo em prática. E, bom, então hoje você, depois de 6, 7 meses aí junto comigo, acredita que o seu listening você já consegue ouvir muito melhor, pelo que eu entendi, você falando sobre os sotaques. A fala, pelo que eu entendi, as palavras vêm, né? Você mantém na memória, consegue pronunciar. Você já esteve em alguma situação nos últimos tempos onde você precisou colocar o inglês à prova? Não sei, com o seu esposo, ou em alguma viagem, alguma situação onde vocês estiveram. E aí você. Se bem que nesse momento a gente está muito em casa, né? Mas eu não sei, você tem alguma situação que te marcou, que você falou, cara, que legal, aqui na prática tá funcionando? assim, como você disse, agora a gente está numa situação de pandemia, é meio complicado, mas assim, qualquer coisa, para mim era muito difícil, o mínimo. Então, hoje eu consigo perceber, por exemplo, ir ao supermercado, quando o caixa falava alguma coisa, eu, assim, dava uma de, bancava demência, né? Ok, assim, fingia que sabia, sorria, ok, podia estar me xingando, ok, que eu nem ia saber. Hoje eu consigo e responder, sabe, pequenas coisas que sejam, porque ainda não questão da pandemia e tudo, não deu para entabular conversas e tal. Mas, por exemplo, eu moro num condomínio que a lavanderia é separada, a gente tem horários para ir para a lavanderia e tal, já de cruzar com pessoas e conversar, assim, como vai seu dia, tal, então tem um bom dia. Coisas que para mim eu ficava assim torcendo, que eu não encontro ninguém, que eu não encontro ninguém, que eu não encontro ninguém, para que ninguém puxasse E assunto. perdendo a Morria de oportunidade de fazer medo. amizades, né? Você tá aí sozinha. Exatamente, exatamente. Agora, Ziz, hello. Aí passei por umas vizinhas, assim, elas todas rappers, sabe? Desses americanos bem, assim, como eu vou dizer, rappers mesmo, assim, de fone de ouvido, boné, elas todas de gingado. Aí passaram por mim, hey, dude. Aí eu, que raio, antes, né? Que raio de dude é esse, gente? Não. É, Aí eu tem as entendi, gírias, né? gíria, agora, então, exatamente, eu sei que era tipo, ei, cara, né? Então, mas uma gíria, enfim. Até isso a gente tem aulas de gírias com você, imagina. Então não é aquela coisa assim de livro e tal. Eu estava conversando com uma pessoa que falou que no curso, né, acabou de sair de um curso tradicional e tal, e estava tentando colocar o inglês para fora e começou a falar meio que como um robô. Aí o interlocutor dela falou: Nossa, você parece uma senhora de 85 anos. Porque não tinha essa coisa de o inglês falado mesmo, né? Gírias ou collocation, sei lá, alguma coisa que faz uma ligação, mas não, lá, what's your name? Não, sabe, uma coisa muito robótica. Robótica, isso. Então, isso, e no seu curso a gente aprende essa fluência, isso que é a fluência, a fluidez de como realmente se comunicar, não ficar preso a palavras, porque, como você dá o exemplo, ninguém chega no Brasil, como você está?
como você tá? E aí, cara, como você tá? Então, o próprio Teacher Kaiser falou aqui, falou, gente, quando ele estava dando, ele é muito engraçado, quando ele estava falando lá, é, aí alguém comentou no chat, mas isso é muito difícil, gente, como vocês transformam isso em uma palavra, uma frase tão grande, né, uma coisa curtinha. Eu falei assim, gente, vocês acham que eu não sofri no Brasil, não? Eu aprendi português assim, assim, chego lá no bar, e aí, cara, como é que você tá? Eu falei, como é que você tá? O que que é isso? Então, realmente, isso faz parte de toda a língua. Agora, se você vai lá e aprende assim, chega e vai falar, você não vai entender, não vai entender, porque eles falam fluido, aí a gente pensa que está falando rápido, que é barulho, mas aí você nos capacita isso, a perceber que tem gírias, tem contrações e tantas coisas que transformam a língua dinâmica. É isso aí. Paty, eu queria muito saber de você, se você puder contar pra gente, de como você coloca tudo na prática, porque assim, cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu horário, e a gente dá uma sugestão de cronograma para vocês, cada um adaptar na sua vida. Sim, Então, a partir do cronograma que eu disponibilizo para vocês, eu queria saber, assim, bem individualizado, sabe? Eu sei que cada um tem a sua forma de aplicar, mas eu queria saber da Paty. Como que você se sim. organiza? Por exemplo, o ciclo Elo, como que você faz para fazer os seus treinos de áudio? Como que você revisa o Anki? Enfim, como que você pega tudo o que eu disponibilizo e encaixa na vida da Paty? Então, você sugere uma rotina diária de pelo menos 1 hora, né? E aí, bom, aqui em casa, pandemia, tá todo mundo em casa. Meu marido trabalhando em casa, minha filha estudando em casa, e eu tô aqui, né? Sou housewife, então eu tenho que dar conta de tudo. Aí eu tento dividir meu tempo entre a manhã e a tarde e sempre busco estudar mais de 1 hora. Sempre. Eu sei que você fala pelo menos 1 hora, mas se tiver mais tempo, melhor. Então, eu sempre tento mais de 1 hora. E aí, logo cedo, eu reviso o meu Anki. A primeira coisa, eu sei que lá na listinha é uma das últimas coisas para fazer, mas eu gosto de pegar e já revisar, porque aí eu já começo o dia, sabe, vendo o que realmente ficou, o que não, e vou lá e reviso, e gosto de escrever também. Eu reviso o Anki e algumas palavras assim, essa não ficou muito bem, eu vou lá e escrevo, porque eu acho que quando eu escrevo, eu consigo segurar mais, assim, aprender, né? Além de aprender, aprender. Aí, enfim, faço as coisas que eu tenho que fazer e à tarde eu me dedico. Eu tento estar em dia com o cronograma, busco o máximo possível. Às vezes, no sábado e domingo, eu faço só o Anki mesmo e uma coisa mais leve, assim, porque como aqui está tudo, e você fala, não pode ficar sem estudar pelo menos um pouquinho por dia. Então, a televisão está em inglês e tudo, então eu estou tendo aquela coisa assim de estar exposta, né? Então, no sábado e domingo eu pego um pouco mais leve. Mas, enfim, o ciclo Elo, por exemplo, você perguntou do ciclo Elo. Eu leio uma vez, antes de assistir a sua aula, eu vou lá e leio o texto, para já saber mais ou menos do que está falando. Aí assisto a aula e depois eu vou estudar. Como eu estudo? Eu vou lendo de novo palavras que eu desconheço, eu escrevo, é porque não está aqui, mas tenho cadernos e cadernos. Eu vejo todo mundo mostrando os cadernos, tenho os meus cadernos. Escrevo, aí procuro ficar ali naquela palavra, significado e tudo, aquele lingo, né? Aquele site que você Lingui. Ah, lingui, não. Tem o Lingorado que virou Tofonetics. lingorado. Aí eu vou lá sabe, procurar. É ótimo, porque mostra outros exemplos, né, significados e tal. Então, quando eu desconheço a palavra, eu pesquiso bem tudo até assimilar. E fico durante o dia falando, igual quando a gente aprendeu aquelas palavras que conectam.
Aí o besides, aí eu falei, gente, gostei dessa palavra. E ficava toda hora falando. E jogava o besides no meio para poder aprender. E às vezes, quando eu gosto de uma palavra, eu fico criando e chamo a minha filha, vem cá, Carla, vamos conversar com a mamãe. Ai, meu Deus, tá bem. Sobrou pra Mas, ela agora. mas a gente treina e é bem legal. E aí, depois que eu estudo o texto, aí eu leio junto, eu vou lendo, e depois, na hora de fazer isso, de ler junto, o que que eu faço? A cada frase, eu ouço o nativo, eu ouço todos os que você disponibiliza, estudo com todos eles, não escolho apenas um. Primeiro faço com você, com a sua voz, e depois com os outros. Aí ouço uma frase, paro e volto. E tento imitar, eu faço imitation ali no Cicloelo também. Aí tento de novo. Aí vou, sabe, cada frase vou fazendo e vou voltando, até que eu consigo fazer junto com quem tá lendo o texto inteiro. Aí, só nessa leitura, já assimilo bem. Na hora que eu vou fazer a parte do ouvir, já está bem fluido, sabe? No início, porque você disse que a gente não pode passar para outro até ter pelo menos 70% do listening. Então, no início era isso que acontecia, 70% de listening, mas aí, agora, já, assim, praticamente 100%, sério, consigo entender praticamente 100%. Só quando tem alguma palavra muito diferente, muito que você fala, gente, o que é isso? Que aí trava um pouquinho, mas embora, e sempre assim. Genial, genial. E aí as pessoas perguntam, será que o método funciona? Olha, funciona Muito. para quem aplica, né? Exatamente. Tem que aplicar. A gente tem que você dar a receita. Agora você tem ali uma receita de bolo, né? Você quer comer um bolo, aí tem a receita de bolo. Você não segue a receita. Ah, eu acho que se eu colocar só açúcar vai aparecer o bolo. Não vai. Você tem, Adorei a você tem analogia do que, bolo, né? tem que seguir. Ah, tá faltando. Esse bolo aqui precisa de mais açúcar. Você tinha que. O próximo põe mais açúcar. Ah, esse aqui foi um pouco a manteiga. Bota mais manteiga. E aí você vai criando o seu bolo e ajustando. Gostei. Exatamente, até que Perfeito, adorei. isso. Genial. E é isso, né? É assim, vocês têm que colocar em prática. Por isso que eu gosto de saber como que cada um tá colocando, porque cada um tem uma realidade diferente. E, né, que interessante, você tá aí nos Estados Unidos, então você tem outros estímulos também. Para cada um vai funcionar de um jeito. Então é muito, muito legal, assim, ver como é que você tá fazendo. E, acima de tudo, entender que você entendeu uma forma de adaptar isso para você, porque funciona para você, para sua vida, para sua rotina, e buscando aqui os seus resultados e tendo os seus resultados. Isso é muito legal. Poxa, em tão pouco tempo, né, Paty? Sei lá, pensa só quantos anos você fez aí de inglês em outras escolas e em um curto espaço de tempo você já teve todo esse Não, resultado. não dá para comparar, sabe? O que eu tenho aprendido aqui, eu até escrevi para vocês, falei, gente, eu sou uma das órfãs, você devia estar reclamando, ai, o que eu vou fazer? Até eu tô lá no Speaking Master, porque fico imaginando, gente, como eu vou fazer? Aí a Jana respondeu um e-mail tão fofo, falando assim, olha, agora você já sabe a receita, né? Você agora é só continuar fazendo as mesmas coisas, não vai Você ficar, tá lá com a não gente no pode Speak parar. Master, Paty? Eu tô, claro que Então, tô. ali a gente pratica, opa, toda semana, Claro tem lá que as tô. tutoras. Você acha, na hora que você abriu, aí ao contrário, eu fui uma das primeiras, falei, não quero nem saber, não vou, agora que eu tô É a aqui. manutenção, né? Como eu falo para vocês. Eu Exatamente, faço a exatamente. manutenção. Eu faço da Por manutenção do método. enquanto, eu não estou muito ativa, sabe, nas classes, nas masterclasses e tal, porque justamente eu quero deixar bem redondo a parte do CIAS e tal, mas como você disse, vou garantir, porque depois eu quero, aí eu vou me dedicar a isso. Então, por enquanto, eu tô lá, falo um oizinho, mas ainda não fiz nada, assim. E eu quero mesmo aquela base forte que o CIAS dá para depois, aí sim, ir para a conversação ativamente. É isso, realmente, é um bom plano. Você tem uma boa base, tem o seu vocabulário, o seu listening bem afiadinho. E a gente proporciona para você exatamente essa base sólida e depois a manutenção. Então, claro, né? Se você for para academia um ano,
já tô aqui saradona, não preciso nunca mais fazer exercício. Não é assim que funciona. A gente precisa da manutenção. Então, se você vai na academia 1 ano, aquele destrave inicial, né? De você pegar o fôlego, de você esticar os seus músculos, tal. Aquele destrave inicial, ele vai acontecer naquele primeiro momento. Mas Sim, você vai precisar fazer aquela manutenção. Então, você faz esse destrave inicial no CIA, né? Desbloqueia os ouvidos, desbloqueia a fala. E aí a manutenção a gente vai fazendo no CIAs, conversando com os colegas, os encontros com os teachers bilíngues, as tutoras lá de Nova York, a Heather, fazendo lá os desafios com vocês. sim, é. Então, por todos os lados, a gente vai estimulando você para que você possa fazer, manter, né, o contato com o inglês. Eu voltei para o Brasil em 2012. Eu tava pensando essa semana, meu Deus, vai fazer 10 anos que eu voltei. Né? Parece que foi ontem. E as memórias são tão vívidas. Mas, e o que eu fiz esse tempo todo? Eu não parei, né? Porque eu fiquei lá 6 anos que... Ah, tá, já sei tudo. De forma alguma. Eu tenho que manter. O meu sotaque eu já perdi muito. Meu sotaque britânico era bem mais forte. Mas eu preciso manter. Então, eu tô sempre conversando com os meus colegas, a Heather, a minha mentora. Eu tô sempre em eventos que são em inglês. Eu consumo muito conteúdo em inglês. Eu faço muito curso online lá de fora. Porque eu sei que eu preciso manter. Então, se eu faço isso e o que funciona para mim, eu sei que vocês precisam fazer isso também. E aí a gente prepara o ambiente adequado, seguro, com feedback, para que vocês possam fazer a prática de vocês também. Muito bom. Paty, eu estou muito orgulhosa de você. Assim, você dá um voto de confiança, né, no meu trabalho. Você olhar aí, o que é essa British aí? Né? E olhar e falar, não, tem algo para mim aqui, tem um chamado para mim aqui. Aliás, me conta, o que fez você decidir por vir com a gente? Foi meio que na sorte? Foi tipo, vamos dar uma chance aqui? Ou teve algum elemento específico que você falou, não, acho que isso aqui é o que eu preciso? Olha, eu estava vendo a Carlotte falar que, assim, que ela também estava, assim, meio que nessa busca e tal, e de repente, assim, sabe, sentiu algo, foi, bateu. E, Bateu e, certo. e é isso, é uma coisa assim, é impressionante. Apesar de todas aquelas minhas restrições bobas de, ela vai ensinar sotaque britânico, eu não quero isso, mas tinha uma coisa que, porque na mesma época, como eu te falei, eu estava acompanhando outros professores e tinham vários cursos online abertos, vários. Não conhecia ninguém, mas enfim. Aí eu falei assim, não vou fazer o Unidunité, né, obviamente, mas assim, quem me atrai mais, assim, no sentido de essa pessoa, essa. E sabe, é tão impressionante isso, porque você tem uma luz de verdade, sabe? É uma coisa assim que eu falei, olha, eu vou nela, vou. E não, no último dia, como eu te disse, acho que foi a última, e abençoado aquele dia, sério, bendito seja aquele dia, porque e gostaria de falar, aproveitar a questão de gratidão, você nos ensinou a fazer a gratitude list, gente, é um presente, sabe? Porque realmente chegar no final do dia e você poder olhar para o dia e perceber e sentir o quanto você é abençoado, às vezes a gente não se dá conta disso. E é uma atividade que eu comecei assim, pequenininha, sabe? Uma coisa assim, sou grata por minha família, sou grata por minha vida, sou grata por... E hoje a minha lista é enorme, eu quase escrevo livros de gratidão, e o mais legal em inglês, e isso força, né, que a gente escreva também, e antes eu olhava, ficava na dúvida, ia lá no tradutor, será que a palavra é essa? Hoje quando eu percebo, gente, eu escrevi isso tudo e vou olhar, vou conferir, tá tudo certo, realmente também estou escrevendo, além de tudo, e isso é muito gratificante. Aí eu acabo de escrever, vejo tudo. E sou grata também por estar conseguindo escrever em inglês. É Também muito entra na legal. lista. E também, aí vai entrando, então é um exercício após outro que, sabe, uma coisa vai complementando a outra. E como você disse, confie no método. E é isso, a gente confiar no método que realmente é muito bom, é perfeito. Olha, nada aqui é jogado, viu, Tati? Nada que eu acho que isso aqui vai ser legal. Vou colocar aqui, porque eu gostei, porque é rosa. Não. Tudo tem muito, muito estudo. Cada técnica, cada detalhe, cada bônus que tá ali tem uma preciosidade.
E a lista de gratidão, ela tá ali por um motivo, né? Não é porque só aí na paz amor, né? Vamos lá, namastê. Não. A gratidão, ela tem um efeito, né, no nosso cérebro e ela produz dopamina. Então, quando a gente está trabalhando com dopamina, e eu como neurolanguage, eu preciso saber como ativar a química certa em vocês para estimular o aprendizado. Então, se o aluno está ali no sistema fight or flight, né, que é o fuga ou luta, você está num momento de estresse, você está liberando o quê? Cortisol no seu sistema. Se o aluno tem cortisol no corpo, no hormônio, né, ali liberado em você, você não vai aprender. Você fecha, você dá um shutdown no seu aprendizado. Porque você está olhando para o inglês como um inimigo, como algo difícil, como algo ruim, um perigo. E ali você está estimulando áreas no seu cérebro que são áreas muito primitivas. Então, há muito tempo atrás, a gente tinha... Qual que era a nossa ameaça? Você está no meio da savana, aparece um leão na sua frente, corre, né? Você não vai pensar em nada. Você vai simplesmente correr. Agora, a gente hoje não tem mais o leão, né, na savana, digamos assim, para a gente se preocupar. E qual que é o nosso leão? São os nossos medos, as nossas aflições, dores sociais, vão rir de mim, eu vou passar vergonha, é muito difícil. Todos esses pensamentos estimulam essa área do cérebro. Então, é o meu dever, como neurolanguage, lembrar vocês de ativar outras coisas aí. E a gratidão é uma forma de você ativar a dopamina. Então, eu seria muito negligente da minha parte tirar ou não incluir um exercício tão importante na ativação de dopamina, especialmente quando a gente está aprendendo vocabulário. Então, é só alegria, é só coisa boa. Aprende vocabulário, ativa a dopamina e fica fluente. Olha que maravilha. Por que não, né? Paty, tá aí? Tô aqui, tô Tá aqui. aí? Genial. Paty, para a gente finalizar, você gostaria de compartilhar algo seu em inglês? Talvez falar um pouquinho sobre você, onde você tá. Não sei, o que você sentir no coração, fica super à vontade. Bom, como eu te disse, a questão toda daquele bloqueio inicial, e isso vem destravando aos poucos e tudo. E assim, realmente, ah, eu só tenho a dizer, né, que uh, I'm grateful for everything you make in my life, for I to be able to learn every day a little bit more. This is Awesome. I'm grateful too. Thank you for being here with me. Thank you, thank you, thank you. It's a pleasure and it's an honor. And you have to know, I'm so proud of you. I know it's not easy to be in another country and be without people you love. Perhaps we feel alone sometimes, and feel like, oh my God, what am I doing here? I'm so far away from home and I don't know anyone here. And sometimes it's very cold. I don't know, maybe it's snowing now in the USA. And you are very brave to be there, encouraging your family, encouraging your husband, and trying your best. So well done. You are on the right track. And I'm so, so proud of you. Thank you, teacher. Thank you. Então, a partir de agora, que você continue sendo essa força para sua família, buscando a sua melhor versão. Eu sei que às vezes as nossas escolhas não são escolhas somente para nós. A gente escolhe também pelo bem da nossa família. Então, parabéns por ser essa guerreira que está ali à frente, né, do seu lar, buscando trazer o melhor para sua filha, buscando os melhores caminhos para sua família. E essa decisão de estar aí é uma decisão que envolve muitos elementos. Então, eu sei, né, as dores e prazeres de estar em um outro país. Então, continue nessa jornada com muita força, com muita luz. Como eu sempre falo para vocês, keep going and never settle, né? Continue firme e nunca se acomode, porque sempre, sempre tem o próximo nível. A gente nunca para de evoluir, nunca para de aprender.
Eu aprendo até hoje, eu aprendo sobre método, eu aprendo sobre inglês, eu aprendo sobre como dar aulas para vocês. Eu não paro, eu não sossego e que eu possa ser um estímulo para vocês, um exemplo para vocês. Eu preciso ser o maior exemplo para vocês, para que vocês possam continuar nessa jornada. Então, obrigada por me permitir ser sua teacher, fazer parte da sua história de alguma forma. E bora Fast Mover. Temos muito trabalho pela frente. Tá bom? Thank Então, beleza. Obrigada por estar aqui comigo. Um Eu que agradeço. beijo no seu coração. Beijo. Vamos continuar o nosso papo lá na nossa comunidade do Telegram. Ok. Beijo, Beijo, querida. obrigada. See you. Tchau, bom dia. See you. Bye, bye. Bye.